Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto 193, porque onde há voz, há prevenção. Hoje, a minha convidada foi arrancada dos bastidores e veio para a mesa. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Amanda. Obrigada. E a Amanda aqui. A Amanda está aqui hoje porque não há pessoa melhor do mundo para a gente falar de coisas do dia a dia. Para você que está aí assistindo a gente, quando a Amanda veio trabalhar comigo, Sim, né, aqui na Galvão, ela não entendia nada de AVCB, nada de equipamento, nada de extintor, mas a gente começou a conversar e a Amanda é uma pessoa muito preocupada. E a gente já trabalha há muito tempo juntas. Sim. E quando a gente se conheceu, em especial a Lou era pequenininha. Lou acho que ela tinha 3 anos, minha filha. É isso, Lou é a filha da Amanda. Isso. E a Amanda começava a me perguntar inúmeras coisas. E diante deste cenário, falando de incertezas do dia a dia, você é a minha especialista nesse assunto. A pessoa perfeita. Não, quando eu comecei a trabalhar com a Carol, eu realmente, assim, pensei no começo, onde que eu me meti? O que eu vou fazer? Como é que eu vou criar conteúdo para uma coisa tão específica? Mas aí eu descobri que prevenção contra incêndio está em tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer coisa que você pensar aí, qualquer situação, tem prevenção contra incêndio envolvida. A gente vai te mostrar isso aqui nesse episódio. Porque realmente, né, Carol? Assim, no cotidiano, qualquer situação, você precisa ou saber o que fazer, ou saber se a pessoa que cuidou daquele ambiente fez alguma coisa. Algum tipo de prevenção. E na maioria das vezes, não fez, né? E a gente teve um jeitinho para esse tipo de situação. No último episódio, eu caí numa pegadinha. Esse, a gente tá aqui consciente. Por quê? Porque a ideia é a gente trazer realmente esse conteúdo que as pessoas geralmente acham que ai, não acontece comigo. Imagina, isso não vai acontecer, que isso é muito chato, é impossível. Não, não é. Desde uma vela acesa em casa, a um passeio no shopping, a uma ida à academia, foi o que a Amanda falou, a prevenção ela tá em tudo. Por quê? Porque a gente fala de risco, né? Então, a Amanda tá aqui no lugar de uma pessoa comum, para trazer o olhar de quem tá assistindo, o olhar de quem tá em casa em relação às questões da prevenção. Então, bora que hoje eu já tô preparada e vocês não me pegam mais nessa história de pegadinha. Agora eu preciso tomar cuidado com os convidados que eu escolho, viu, gente? É isso. Então, vamos falar de shopping, né? Todo mundo vai no shopping, passear, né? Shopping é o parque de diversão dos acidentes. Gostoso, adoro. Né? Não é? Aí, você tá lá no shopping, acontece de começar um incêndio. O que eu faço? A gente poderia começar de outros assuntos sem ser o incêndio, mas vamos falar de incêndio? Imagina você, num shopping. Você já parou para pensar quantas pessoas estão no mesmo local que você neste domingo à tarde? Num sábado à tarde? Num cinema? O shopping tá lotado. O shopping tá lotado. Vamos imaginar que estamos falando de uma data comemorativa e a gente, para variar, esqueceu o presente, foi comprar o presente naquela muvuca do shopping. Então, isso é algo que as pessoas não reparam. E falando, ao invés de eu contar o que aconteceria, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu fui ao shopping e eu tava na praça de alimentação. Já era tarde da noite e eu sentei para comer um sanduíche. E o shopping tava muvucado. E eu, geralmente, quando eu vou para shopping ou para praça de alimentação, eu procuro sempre encontrar um lugar próximo da escada. Eu nunca sento na muvuca ali no meio do burburinho. Por quê? Porque eu penso numa situação de evacuação. E aí, eu tava sentada num lugar tecnicamente estratégico e aí do nada eu escutei um barulho. Eu falei, opa, isso é uma sirene? E aí eu olhei pro lado,
olhei pra frente, eu não vi sinalização. Eu não vi a placa, não tinha placa pra onde sair, né? E a gente tava o quê? Numa praça de alimentação. E aí eu percebi que 2 bombeiros do shopping, eles começaram, um veio de um lado e um veio do outro. E aí eu olhei, geralmente eu nunca olho para o chão, eu olho para cima. Por quê? Porque edificações mais altas e edificações públicas, a sinalização ela geralmente está instalada próximo do teto ou acima dos pilares. E aí lá longe, assim, a umas 4 lojas da onde eu estava, então daria ali uns 3 corredores, eu vi uma sirene do alarme de incêndio piscando. Mas aquela primeira sirene foi uma sirene de brigada. Então, aquela sirene foi por isso que os bombeiros, um foi para um lado e o outro foi para o outro. E aí, quem estava comigo, eu falei: olha, presta atenção, porque não tem placa para sair. E se essa sirene for de verdade, aí eu olhei pro relógio, daqui 2 minutos ela vai disparar. Porque em shopping a gente tem uma programação, todo um plano de abandono e as sirenes elas são marcadas, né? Tem tempo para poder disparar. Então a primeira sirene foi uma sirene de brigada, então ela chamou o brigadista para poder entender o que estava acontecendo. E graças a Deus, os 2 minutos se passaram e a sirene não disparou. Então foi alguém que apertou uma botoeira ali brincando, ou por acidente, ou houve. A gente não vou saber o que aconteceu, mas numa situação comum, se aqueles 2 minutos acontecem, se aquela sirene dispara, não tinha placa pra gente sair. Eu corro pra onde, pelo amor de Deus? Não, primeiro, você não corra de forma alguma. Tá? Então, numa situação que você precisa evacuar uma edificação, não corra. E aí eu já dei algumas dicas agora. Se você estiver sentado numa praça de alimentação, em algum local, procure, se você for mais medroso, mais cauteloso, procure sempre estar perto das escadas e não da escada rolante, daquela escada que uma mecânica, que você precisa que você vai descer com seu pé. Você vai descer com seu próprio pé, porque hoje a escada tá desligada, eu já vi gente parada na escada desligada querendo subir. Então, a evacuação, ela é mecânica, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, eles são desligados. Então, esse é um dos primeiros princípios que acontecem num plano de abandono da edificação. Tudo que gera risco, ele é desligado. Então, o elevador não vai funcionar, a escada não vai funcionar. Então, evite e não use esses equipamentos. Então, vá para a escada que o seu pé realmente sobe. E sempre nos corredores, a cada 3 corredores do shopping, se você reparar, tem uma porta de saída. Nunca reparei. Repare, pode contar. A cada 3 corredores, ele tem uma porta de saída. Geralmente são esses corredores aonde você vai encontrar ali a rota de fuga da edificação. Tá? Então, e as portas, elas são posicionadas de forma estratégica para que você consiga chegar mais rápido. E a outra dica é, sempre olhe para cima. A sinalização, ela vai estar instalada de um local mais alto. Por quê? Isso é proposital por conta do avanço da fumaça. Então, a fumaça ela sobe muito rápido. A tendência é, dependendo do tipo de fumaça, ela vai escurecer o ambiente. Se a gente precisar interromper a energia, vai ficar escuro. Então, as luminárias de emergência vão se acender e as luminárias elas acendem exatamente no local para você sair, né? Mas aconteceu uma situação dessa, olha para cima. Procura a sinalização para ela te mostrar, porque a sinalização ela vai te indicar qual é a saída mais próxima e não corra. Estabelecimentos grandes, assim, por exemplo, shopping, tem uma brigada, tem bombeiros civis nesse local para conduzirem essa situação, para conduzirem as pessoas numa situação de pânico. Então, não corra, procure a sinalização de emergência. E se você viu um incêndio, percebeu fumaça, de verdade, sem ser a fumaça da galera que está fazendo o macarrão na chapa ali na frente da praça de alimentação, acione o alarme de incêndio. Por mais que o shopping tenha o sistema automático, o usuário indo lá e pressionando o botão do acionador,
você consegue alertar as pessoas mais rápido. Mas assim, era um shopping grande. Era um shopping grande. E não tinha sinalização de... Às vezes acontece. O pessoal, às vezes acontece. É quase raro, viu? Mas se você for dar um rolê no shopping hoje, alguma sinalização vai faltar. Eu não sei, o pessoal adora equipamento de incêndio. O pessoal tira a placa e põe na bolsa. O pessoal... as pessoas... As pessoas, os usuários. Mentira. Isso acontece muito com adolescentes. Os adolescentes adoram objetos colecionáveis. Então, o próprio usuário remove porque acha legal. Tem aqueles que realmente destroem o patrimônio, então alguns tiram. Ou, infelizmente, também que acontece muito é a negligência em relação à manutenção. A sinalização caiu ou ela não houve a reposição, né? Então, existem assim N motivos para que aquela sinalização não estivesse ali, né? Mas as pessoas colecionam objetos de prevenção e combate a incêndio, placas, martelinhos, bicos de mangueira. Um pouco estranho. Mas é muito legal. Não é estranho? É estranho, né? Mas é hábito, né? Cada um tem o seu. Vai saber. Bom, né? Não colecionem esses objetos, pessoal. Não é, Sinalização de emergência leva você para fora da edificação e pode salvar a sua vida, tá bom? Então, não levem isso para casa. E você que vai colocar na sua edificação, não compra na papelaria, tá? Compra na Galvão. É verdade. Isso é muito importante, tá? A gente fica muito feliz se você comprar a sinalização com a gente lá na Galvão. Mas quando você for escolher um fornecedor de sinalização, essas placas devem ser certificadas. Por quê? A placa, ela tem um tempo, ela tem norma, então a placa tem certificação, a placa segue um requisito, houve uma mudança recente na sinalização de emergência, então agora todas as sinalizações, elas precisam ter a bordinha branca para dar noção de profundidade, então se a sua sinalização já é verde toda, sua sinalização já está obsoleta. Você vai precisar aí começar a planejar a substituição dessa sinalização. A sinalização, como ela é feita de um polímero, ela pega fogo. E quando eu compro a sinalização na papelaria ou quando eu compro uma sinalização sem procedência, além de eu não conseguir usar aquele equipamento, porque a pessoa fala, é uma plaquinha. Não, ele é um equipamento de prevenção, é um equipamento que sinaliza a sua evacuação segura da edificação. Então, além dele não garantir a evacuação da edificação, ele vai derreter, porque ele não tem o tempo mínimo de resistência à chama, e aquilo lá vai ajudar a propagar o incêndio. Então, é por isso que a gente não deve comprar sinalização sem a devida procedência. Agora, vamos falar de restaurante. Vamos falar de restaurante. Tem casos legais. Conta o último caso pra gente. Último caso de restaurante. Vamos pensar que você quer com impacto ou sem impacto? Ou mais cabeludo. Um mais cabeludo, tá. De restaurante a gente pode falar de incêndios na cozinha, que isso acontece com muita frequência, né? Mas por que acontece incêndio na cozinha? Em restaurantes que tem chapa, a própria gordura ali, você tá fritando um bacon, um hambúrguer, a chama, então aquilo ali é inflamável. Você imagina, em casa, quando você vai fritar um bife, já acontece aquela brincadeira flamejante, né, da gordura ali no seu fogão, aí você imagina isso em escala industrial. Porque quando a gente tá falando de um restaurante, eu tô produzindo comida para muita gente. Então eu tenho inúmeras chapas ali. E uma das coisas que acontecem muito é que o pessoal não segue a frequência de manutenção das limpezas das coifas. Então, a gente dá aquela limpadinha na chapa linda, limpa, perfeita pro turno do dia seguinte. Mas a coifa tá cheia de gordura. E aí, se aquele foguinho
tem um fiozinho a mais de gordura na coifa. Essa gordura, uma conecta com a outra ali de forma espontânea por conta da ignição. E aí a gente monta um duto de fogo dentro de uma cozinha. Legal. É bem legal. Mas não é esse o caso que eu ia contar. Isso aconteceu recentemente. Um caso que eu ia contar de um restaurante, eu não sei se eu já contei esse, mas eu vou repetir porque isso aconteceu de novo recentemente. Foi de um vazamento de gás de um restaurante, que é um restaurante que atende muito iFood. Os motoqueiros ficavam esperando os pedidos na frente da central de gás. E mais uma vez a gente tinha um motoqueiro fumante. E a gente foi fazer um teste e a gente descobriu, né, nesse teste ali na manutenção, a primeira pressurização que a gente fez na rede, a gente estava com vazamento e não era um vazamento pequeno, era um vazamento severo ali de gás. Que já estava ali, que fazia um tempo, já provavelmente. Ali fazia tempo, um bom tempo. Bom tempo. Um bom tempo. Ou seja, É. não aconteceu um acidente. É milagre. É o anjo da guarda do proprietário ali, ó, tava trabalhando direitinho. E geralmente o fumante, ele tem 2 hábitos, que é brincar com o isqueiro E jogar. ou jogar o finalzinho do cigarro no chão, né? Lixo. Então, tem lixo. Um cinzeiro, né? Não sei lá. E ali, o que acontece? Como esse restaurante ali na área externa, o abrigo do gás, ele era um abrigo um pouquinho maior, ele era fechado. Então, o que chamou mais atenção nessa situação? Que realmente a gente tinha um acúmulo de gás dentro do abrigo. Então, se eu tivesse um motoqueiro daquele ali, ó, brincando com um isqueiro, ou se caísse uma bituca... Não, aí é papo de explosão, não é? É explosão. Ali aconteceria uma explosão. E o mais legal, isso era restaurante horário de pico, né? Os motoqueiros esperando e o pessoal lá no salão. Então é esse o grande ponto. E aí, bastidor, né? Você tá almoçando. Mas você tá almoçando. Você tá almoçando tranquilamente. Então. E aí acontece acontece isso, acontece a explosão. Faz o quê? Você observa a rota de fuga? Ou você pega o extintor? Faz o quê? Olha, geralmente, explosão... Eu fui para um caso que você me complica, né? Não, tudo bem, vai mas incêndio ou mas a gente pode falar da seguinte situação. Quando eu tô falando de explosão, e aí nesse caso era uma área externa, a gente teria mais o dano relacionado a estilhaço, a escombro, e dependendo da distância, a gente estaria falando mais do susto. Então, numa situação de explosão, primeiro se proteja, né? Então, sai da mesa e sai da cadeira e vai pro chão. Sai daquele ambiente, assim, o mais rápido possível. A primeira situação é se proteger, né? A partir do momento que você se protegeu, você conseguiu entender o que está acontecendo, observa a saída de emergência mais próxima. Então, por isso, de novo, que eu dou sempre essa dica: senta perto da porta. Não dá para todo mundo sentar perto da porta, né? Mas, e se numa situação dessa, procure evacuar a edificação abaixado. Por quê? Porque se eu estiver falando de fumaça, a fumaça vai subir. Se eu estiver falando... E aí, eu tenho os 2 extremos, né? Porque se eu falo de fumaça, a fumaça vai para cima. Se eu falo de gás, dependendo do gás, ele vai para baixo. Quando eu tô falando de GLP, o vazamento desse gás de cozinha que a gente tem em casa, quando acontece um vazamento desse, o gás ele é mais pesado que o ar. Então, a tendência do gás de botijão é ir para baixo. Então, se você sentir cheiro de gás, e o cheiro do gás o GLP é diferente do cheiro do gás natural. Eu não vou conseguir explicar esse cheiro para você, mas tem um cheiro mais de cabelo com permanente,
Tipo formol. eu vou ser cancelada se eu falar uma Não, coisa tipo, dessa? é tipo... tipo cheiro de formol, assim? É, mas é aquele cheiro, assim, é amônia. Ah, tá. É aquele cheiro de... Gente, eu sou de 1980, se eu falar isso pode ser que eu seja prejudicada, mas é o cheiro de ovo podre, é o cheiro de ovo choco, sabe? Aham. Então é um cheiro característico nessa situação. E o outro gás, ele cheira, como é que eu posso te falar? Ele cheira mais ardido, ele não tem aquele cheiro de amoníaco do Uhum. produto de cabelo, mas ele é um cheiro irritante, é aquele gás que arde o nariz. Aham. Dá para você perceber o que é um e o que é outro. O gás que vai para baixo é o gás que parece o produto do cabelo, Tá. tá? Ele é o mais comum Ele é o GLP, em é o gás que a gente cozinha. faz em casa. Sim, é o mais comum. É o mais comum. O outro gás é o gás natural, é aquele que vem encanado, né? Uhum. Então, o cheiro dele, geralmente, ele é diferente. Esse gás, ele vai pra cima. Esse é mais leve. Então, se você perceber um cheiro excessivo de produto de cabelo no ar, não se abaixe. Sim. Essa é a Melhor dica. ficar em pé mesmo. Melhor ficar em pé E encontrar não correr saída. também, não E pode correr. Nunca corra. Gente, não pode correr. Em hipótese alguma, Você vai querer correr, você vai tropeçar não vai dar certo. no próprio pé e você vai cair. Esse, inclusive, é estatisticamente um dos maiores índices de acidente na evacuação. Porque a gente se preocupa muito com o incêndio, com o fogo em si. E o vilão da história não acaba sendo o fogo. Os vilões da história são fumaça e o acidente, porque as pessoas querem correr e elas acabam tropeçando, e aí você imagina, em escadas, em corredores, aí acaba virando aquele amassamento de pessoas. Então as pessoas acaba aí acontecendo aquelas situações que a gente vê em liquidações de Black Friday. Eu acho que eu já te contei essa história de um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, de um evento de Black Friday de panela de pressão a R$1. Não lembro, acho. Não? Não. Teve uma Black Friday no Rio de Janeiro há alguns anos atrás, acho que muitos anos atrás, que a panela de pressão foi anunciada a R$1. E aí, Imagina. você imagina a quantidade de pessoas que estavam na porta da loja. E aí, dentro da loja, tava aquele frenesi. 1 minuto, não sei quantos segundos. Primeiro, as pessoas não esperaram. A hora que o pessoal começou a abrir a porta foi arrombada. E a loja foi tomada por uma multidão de pessoas. Só que nisso aconteceu um pisoteamento. E aquilo que era para ser um evento gostoso, algo legal, se transformou num acidente em massa, porque houve um número de feridos e, infelizmente, pessoas foram a óbito. Meu Porque Deus. elas se pisotearam por conta da panela de Que horror. pressão. E aí eu te conto, né? Aí eu pergunto, se isso aconteceu numa liquidação, as pessoas estavam felizes e iriam entrar para comprar. Você imagina numa situação de pânico, se as pessoas precisassem sair, fica a dica. Quando você vai para um lugar muito lotado, para a gente começar a olhar. Então, quando a gente fala de prevenção, eu costumo sempre brincar com isso ou dar ênfase para isso. A minha especialidade, ela é prevenção contra incêndio e pânico. Prevenção contra acidentes, né? A segurança, é óbvio, né? A gente trabalha muito com a prevenção relacionada a situações de fogo, mas a gente tem casos que o acidente superam. Então, por exemplo, numa evacuação de um princípio de incêndio, um acidente, você tem que saber o que fazer. Você tem que pensar em medidas de proteção para as pessoas não se machucarem numa evacuação, numa edificação, numa situação de emergência. Então, isso está relacionado e são situações do nosso dia a dia. E como é que aprende isso? Treinamento. No treinamento de brigada. E isso aprende. Que as pessoas não vão. Não vão. Não é? As pessoas não suportam treinamento. Apareceu a plaquinha lá no elevador. Treinamento de brigada, sexta-feira, geralmente são dias sábado de manhã. Sábado de manhã. Aí o quórum, 10 pessoas. E O condomínio tinha 150. É isso.
não é? É isso. As pessoas não suportam o treinamento de brigada porque elas acham que o treinamento é chato. O treinamento de brigada não é chato. O treinamento de brigada, ele é muito interessante porque ele traz para o brigadista situações do dia a dia, que nem essa que a gente está conversando agora. E o instrutor, ele vai te orientar com uma situação que pode acontecer na sua casa, no churrasco da sua família, com o seu filho que foi chupar uma bala e engasgou. E a gente não tá falando só de incêndio, né? Não, nós A engasgo. acidentes e pânicos, né? O incêndio acaba sendo consequência. Então, por exemplo, num churrasco de final de semana, vai sextou a galera toda empolgada pro churrasco. Aquela pessoa que tem o hábito de acender a churrasqueira jogando álcool. Aquilo ali é propício para eu ter um princípio de incêndio, porque a hora que eu jogo o álcool é dependendo do álcool que você usa, e como o álcool que a gente compra no supermercado hoje não funciona mais, as pessoas compram álcool no posto de gasolina para acender churrasqueira, Que isso, é o que mais acontece. O pessoal vai lá com o galãozinho normatizado, compra 5 litros de álcool no posto, vai para casa e acende a churrasqueira. E aí você joga, ele é extremamente volátil. Quando você jogou, o carvão faz puff, deu a ignição. Ele volta, o fogo vai acompanhar o rastro do álcool. E ele vai pegar onde? No braço do tiozão, que geralmente vai estar sem camisa. E quando acontece isso, o tiozão, ele vai estar sem camisa ou ele vai estar com pano de prato no ombro. Nossa. E geralmente ele é parecido com o Tony Ramos. Pode parecer piada, mas o que eu tô te contando é verdade. Eu tô te falando isso porque eu tenho um caso dessa situação. Entendi. Entendeu? E isso acontece mesmo. Então, aí o que acontece? Isso vira um princípio de incêndio, porque a pessoa vai entrar em pânico, porque o corpo dela tá em chama, e aí a gente tá falando de acidente, queimadura. Aí é onde começa a Nossa, e sem a roupa, né? Imagina, sem camisa, ou mesmo de camisa, imagina pegar no pano de prato, que é sintético e que pode grudar na pele. Nesse caso, você porque se pega fogo, o ideal é abraçar, certo? O ideal Mas se a pessoa tá sem roupa também? a mesma coisa. Então, a ideia é eu pegar alguma coisa preferencialmente molhada, A toalha uma molhada. toalha molhada, para tentar abafar. O porquê não seca? Porque é óbvio que se estiver com fogo vai pegar fogo, né? Mas a molhada, porque eu vou fazer o abafamento da chama. Então, essa, inclusive, é uma das técnicas que a gente ensina no treinamento de brigada, que é o princípio do abafamento. Eu vou abafar a chama pro incêndio, aquele princípio não se propagar, né? Então, se acontece isso, você abraça a pessoa para eu eliminar o contato com o oxigênio e molhado, porque se alguma coisa pegou fogo, aquilo ali vai grudar. Nunca tentem tirar nada pegando fogo de alguém, tá, gente? Deixa do jeito que tá. E também não passa pó de café, nem manteiga, nem água, nem água não, nem açúcar, nem sal. Pomada. Porque isso, se você tiver conhecimento para isso, dependendo da pomada, ok. Mas numa situação de emergência, água é o melhor remédio. Então, treinamento de brigada de incêndio por um profissional qualificado, porque não é todo mundo que pode dar treinamento de brigada de incêndio, tá? Isso é A importante gente também. precisa conferir a qualificação de quem vai ministrar o seu treinamento de brigada de incêndio. Então, aquela pessoa precisa entender o que ela tá falando para ela não te ensinar algo errado, tá? Então, fica a dica. Vai fazer treinamento de brigada de incêndio, confira aí se o seu instrutor é habilitado, porque, né, às vezes num processo, como o treinamento de brigada em edificações residenciais, ele acontece para certificação, às vezes as pessoas contratam por preço. E aí vai lá uma pessoa entendida do assunto e quando você vai ver, você não consegue comprovar que aquela pessoa a pessoa não tem habilitação para estar falando para você sobre aquele assunto. Isso é algo bastante importante. E comum, né? Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteirinho. Então, a gente poderia ficar aqui, eu acho que mais umas 3 horas. Acho que dá. Ou 4. A gente não conta, eu não contaria para você nem metade da metade do que eu já vi em relação a isso. Então, e as pessoas realmente, assim, elas não só não sabem, como não se interessam em saber.
Sim, aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Por que é que você... O que você me conta? Por que que as pessoas não se interessam por esse assunto? Porque elas acham que nunca vai acontecer com elas. Tá. Porque eu tenho a sensação, isso eu acho que também eu pensava assim antes, de que alguém saberia o que fazer. Se eu não soubesse o que fazer, alguém vai saber o que fazer, Esse é o grande ponto. sabe? A maioria das pessoas não sabe o que fazer. Só que eu descobri que, assim, sei lá, quase ninguém sabe o que fazer. E aí? E também, se eu tenho uma filha, se eu tô sozinha com a minha filha engasga, o que fazer? Hoje você já sabe. Hoje eu sei. Tenho um pouco de medo, sim, de acontecer e ter que fazer, mas pelo menos eu tenho o conhecimento, né? Porque a gente realmente nunca sabe o que vai acontecer ali, o que vai passar na nossa cabeça na hora né, do acidente, do incidente, enfim. Mas eu acho que é isso, as pessoas além, né, elas têm essa utopia, eu acho, de que se ela não souber o que fazer, alguém vai saber o que fazer. Mas na prática, E se você estiver sozinho? exatamente. É esse o grande ponto. Porque na maioria das vezes, e nem sempre você vai estar acompanhado. Nem sempre você vai ter alguém que vai tomar vai tomar a frente, vai tomar atitude. Ou talvez a pessoa tenha o mesmo comportamento que você. Né? E aí a gente só descobre isso numa situação de emergência. E a melhor alternativa para uma situação dessa, como a gente conversa muito, a gente só descobre como as pessoas se comportam numa situação de pânico quando a situação de emergência acontece. Mas, se você tem conhecimento, quando você não consegue agir, você consegue orientar outra pessoa. Aconteceu isso num caso que teve no ano passado de um engasgo. Né? Uma mãe, ela sabia o que fazer, mas ela não conseguia agir. Então, enquanto o pai andava de um lado para o outro, ela deu um presta atenção, tomou o controle da situação e ela foi orientando ele ao que fazer. Então, é por isso que eu falo e eu repito isso, eu nunca vou me cansar de falar sobre isso. Conhecimento, né? É por isso que realmente, onde tem voz, tem prevenção. Porque quando a gente fala do assunto, a gente aprende. Então, por mais que eu não consiga fazer, eu consigo orientar, eu consigo ensinar. E isso faz muita diferença, porque tudo isso que a gente está falando, esses casos que eu te contei, parecem uma eternidade, mas eles acontecem em segundos. É uma piscada de olho, não dá tempo de abrir e fechar o olho, isso aconteceu, né? Então, acontece mais do que a gente imagina. E é por isso que a gente tá aqui, né? É por isso que a gente está aqui, para falar sobre isso e para contar essas situações. Uma coisa que acontece muito em casa e que ninguém repara, ou melhor, eu acho que as pessoas não ligam. Você tem Benjamin na sua casa? Sim. Você usa? Sim. Hoje em dia com menos frequência, tá? Depois que eu conheci a Carol. Tudo bem, eu também Com menos frequência. Tudo bem, eu também tenho Benjamin na minha casa, tá? Tá tudo bem, Não, mas eu na minha casa. Você sabe que eu fico panicada com as coisas, né? Eu sei. Aí mas eu gosto evito de conversar com hoje em pessoas dia. iguais a você, exatamente pra gente mudar o olhar das pessoas. E depois que eu te mostrar uma foto do Benjamin, eu tenho certeza que você nunca mais usou ele daquele jeito. Então. E aí, contando pra quem tá em casa, o problema não é você ter um Benjamin. O que é um Benjamin? É um T, aquele T de PVC que a gente compra em loja de utilidade do lar. Não é problema eu ter um Benjamin daquele em casa. Só que tem um detalhe. Geralmente o Benjamin, eu não posso. A primeira recomendação não é comprar um Benjamin de R$1,99, tá? Porque aquele Benjamin, geralmente, ele não vai ter a segurança que ele precisaria ter. Os equipamentos, os produtos elétricos ou os produtos eletroeletrônicos, eles devem ter um selo de certificação para comprovar que ele está adequado para uso. Então, aquele que você compra de baseada, aquele lá é temerário. Então, pense muito em comprar um daquele. Mas às vezes é aquele que eu tenho na minha casa.
Então, qual é a recomendação? Eu não vou usar? Eu preciso. E aí, o que eu vou fazer? É aquilo que está disponível. Não use todas as saídas do Benjamin. Então, ou se ele tem 3, usa as 3. Não vai montando Um Benjamin com outro Benjamin. E geralmente é isso que acontece. Vira um emaranhado As de... pessoas precisam de mais pontos de tomada e a gente vai montando. E aí o Benjamin vira um negócio desse tamanho, lotado de carregador, de equipamento, de fio, de extensão de ferro, de passar. E outra coisa que as pessoas fazem é tentar colocar os plugs mais grossos num Benjamin que não entra. Aí o pessoal vai lá com a faca, cozinha, Sim. dá aquela forçada no plástico e empurra o Benjamin pro pino, que é mais grosso, entrar. Caber. Gente, esse equipamento, se a sua tomada não cabe, é porque ele não é para sua tomada. E o que vai acontecer? Quando você fizer isso com a faca e colocar ele na energia, na tomada, ele vai esquentar. E aquele plástico vai derreter e ele vai grudar na sua tomada. E aquilo ali provavelmente vai estar debaixo do tapete, atrás no sofá, escondido Do lado do armário. escondido atrás da cortina. E dependendo do calor, dependendo do material, eu posso ter um princípio de incêndio. Então, pode parecer absurdo, mas acontece. E acontece mesmo. E aí, nesse caso, né? O ideal seria a gente saber usar o extintor. O ideal seria a gente saber usar o extintor. Eu sei a teoria de usar o extintor. Já usei na prática? Não. Mas a maioria das pessoas sabe usar? Não sabe usar. Não sabe usar. As pessoas não sabem usar o extintor. Aquele objeto decorativo. Aquele objeto fica ali na parede. Pendurado na parede. Isso, ótimo. Se você morar numa edificação vertical, num condomínio. Com sorte, ele vai estar, né? Com sorte. Com a manutenção em dia, não vai estar vencido. Não vai estar vencido, vai estar posicionado de forma adequada. E você vai conseguir escolher o extintor certo. E você vai saber qual é o certo, vai né? saber qual é o certo. Não é? Isso, com certeza. Porque você foi no treinamento. Foi no treinamento de brigada. Obrigada. A gente tá imaginando essa hipótese, que a pessoa foi no treinamento de brigada. Tá, isso. então vamos considerar isso. Isso. Tá? Então ela vai saber escolher o extintor. Se você não sabe escolher o extintor, a gente faz um treinamento de brigada para você. A pessoa selecionou o extintor. No extintor, eu tenho um pino metálico, que é uma argolinha. O que as pessoas geralmente fazem? Elas tentam puxar aquele pino. E o pino, se eu puxo, ele é mais difícil de sair, porque ele enrosca. Então, a técnica é eu giro o pino. Então, na hora que eu girar aquele pino, ele vai romper o lacre que está na parte do superior do extintor e ele vai liberar o gatilho. Então, é só eu pegar o mangote, que é a mangueirinha do extintor, e aí entra a importância do treinamento de brigada de incêndio. Se for um extintor de água, o maiorzão de 10 litros, que geralmente ele e a sua dupla de pó químico ficam nos corredores das edificações, eu direciono aquele mangote para a base da chama, ou seja, a parte de baixo do fogo. Porque eu preciso resfriar. E aí eu vou fazer um movimento de vassoura. Isso a gente sabe fazer. É para lá e para cá, na parte de baixo do fogo. Se eu usar um extintor de pó, eu preciso jogar aquele pó para cima da chama. Ele tem que abafar, ele vai cobrir a chama. Então eu não preciso chacoalhar, não preciso puxar o pino. É só girar, posicionar o mangote e, se for pó, cima, chuveirinho em cima da chama, e se for água, na parte de baixo da chama, né? Por que eu não uso na parte de cima? Porque o que a água faz no fogo, gente? Ferve, não é verdade? Uhum. Se ferver, isso vira vapor. Sim. E se virar vapor, eu vou me queimar. Eu acabei, ao invés de eu ajudar, eu acabei de me envolver num acidente. É óbvio, a gente está falando de temperaturas muito altas, então são situações extremas. Uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, e aí, para cada extintor, tem a sua classificação adequada de incêndio. É por isso que eu sempre recomendo A, B, C.
Extintor do tipo ABC, você não vai errar, não tem risco de se machucar, né? Porque ele é um pó e ele abrange ali as 3 classes de incêndio. Mas aí, se eu tiver numa casa e não tiver extintor, porque no Brasil a gente não é obrigada a ter extintor, então, sei lá, quantas pessoas têm extintor em casa. Tem o do carro, mas hoje em dia também já não é mais tem mais do obrigatório. carro. Então, A primeira coisa que, aliás, uma coisa que eu não disse, eu foquei no uso do extintor, né? Em como usar o extintor. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o risco. Então, por exemplo, como eu tô falando de um Benjamin, eu tô falando de um equipamento com energia. Eu não posso ir usar um extintor de água num equipamento de energia. Então, a minha primeira medida antes do extintor é interromper a fonte de energia. Eu preciso transformar a classe daquele equipamento para um classe A. Porque a partir do momento que ele está sem energia, eu posso, por exemplo, eu posso usar água a partir do momento que ele não está com uma situação de energia, né? Então, nesse caso, eu desligo a chave geral, por exemplo. Nesse caso, eu desligo a chave geral. Então, o que é mais importante de tudo isso quando você estiver na sua casa? Descubra onde fica a chave geral da sua casa. Ela pode ser no poste ou ela pode ser casas mais antigas. Dependendo da situação, não tem quadro de distribuição dentro da casa. Você liga e desliga direto no poste lá na E entrada. aí, você pode ensinar isso para o seu filho, né, para os moradores da casa. A recomendação é que você ensine isso para quem não se coloque em risco. Por quê? Porque vou imaginar numa edificação mais antiga. As edificações mais antigas não tinham muito cuidado com proteção. Se eu estou numa situação dessa e eu tenho um cabo energizado num poste, uma criança for Não é uma boa mexer, ideia, né? não é uma boa ideia. Então, toda a parte viva que conduz energia, eu posso ter o risco de tomar um choque. Então, se a edificação é mais antiga, é recomendado que um adulto faça isso, ou você oriente uma criança que tenha um nível de entendimento para não se machucar. Estou falando aí de um adolescente, de um jovem, né? Uma criança como a Lou, por exemplo, você jamais vai deixar ela fazer esse tipo de situação, né? Então, a gente precisa tomar, inclusive, cuidado com quem a gente pede para fazer esse tipo de coisa, né? Inclusive, você tem requisito. Brigadista, você tem requisito para ser. Geralmente se recomenda que os brigadistas sejam maiores de 18 e menores de 60, por conta da condição de saúde daquela pessoa, né? Então, se a gente estiver em casa, a recomendação é interrompa a fonte de energia, desliguei aquele disjuntor. A partir do momento que eu desliguei aquele disjuntor, aquele equipamento não está mais energizado, eu posso sim, e a melhor ideia, a melhor técnica é sempre abafar. Então, se já tiver o princípio de incêndio, eu vou remover o que está perto daquilo ali para não ter mais nada ao redor para poder queimar. Mas a técnica é pano molhado, uma toalha, vai lá e faz o cobrimento. Abafa e ali eu não tenho mais o problema daquela chama, daquele princípio se propagar. Então, para casa a gente sempre vai usando os auxílios de toalha, pano de prato, se é na cozinha, a própria tampa da panela. Isso ajuda a gente a minimizar impactos. Falando tudo isso, dá um pouquinho de medo de viver. Dá né? um pouco de medo de viver. Mas você acha que hoje as pessoas, elas estão mais seguras ou elas só acham que estão mais seguras? As pessoas acham que estão mais seguras, mas como você disse, é engraçado, né? Dá medo de viver. Se a gente for parar para pensar, realmente tudo dá medo na gente. E aí eu costumo brincar com a ideia do perigo e do risco, né? Então, qual que é a diferença de um para o outro? Aí eu vou usar o exemplo do mar, que é o exemplo que eu adoro usar. Quando você vai lá para Bahia, aquela coisa linda do Recife, aquelas praias, praia de Boa Viagem, que eu sou apaixonada naquela praia. Primeira coisa que você vê quando você chega na praia é a placa amarela gigante deste tamanho falando que lá tem tubarão. Então, ali eu tenho um perigo. O tubarão, estou no mar, e lá no mar mora quem? O tubarão. E tem uma placa me avisando. E aí, eu, nadadora, querendo aproveitar a praia, o que eu faço? Eu entro no mar. Isso é o risco.
perigo estava lá. Eu acabei de me colocar em risco. E a gente faz isso todos os dias. Por sua conta e risco, por minha né? conta e risco. Então, eu acabei de me colocar em risco. E o risco é controlado, né? Então, eu preciso olhar para essa situação. No nosso dia a dia, a gente para de pensar nisso porque realmente, senão a gente não vive. Mas a gente precisa de conhecimento, né? Entender o que a gente... entender aquela situação para a gente transformar aquela potencial situação sem ter problemas pra gente ali, pra gente viver harmonicamente, entendeu? E o negócio não dá ruim, né? E é por isso que eu sou uma apaixonada pela educação. A gente precisa falar sobre esses assuntos. Então, o mundo é perigoso, a vida é perigosa. Mas se a gente entender o que está acontecendo, se a gente tiver conhecimento para lidar com isso, a gente tira isso de letra. Porque a gente não vai se expor a esse risco o tempo todo. E se isso acontecer, você vai estar preparado para agir. Para a gente fechar esse episódio, porque senão eu tenho temas e histórias infinitas para te contar, eu vejo que o mais importante é o risco, ele não tá só nos lugares. O risco de verdade, ele tá na forma que a gente ignora. Então, quando a gente não olha para aquilo que está na nossa frente, aí sim, isso se transforma num problema. E para que isso não vire rotina, eu te convido a assistir mais episódios do Projeto 193 no nosso canal do YouTube, acompanhar o nosso Instagram e ficar de olho nessas dicas de prevenção. Por quê? A prevenção é o que faz você viver melhor e te livra dos riscos, porque eles estão aí e podem acontecer todos os dias. Antes de eu falar tchau, eu quero agradecer a Amanda. Eu que agradeço. Por estar aqui e ter essa conversa que, se deixar, a gente fala muito, 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 muito. Sim, dá mais uns 35 episódios. Dá mais uns 35 episódios. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Foi uma alegria falar com você. E a gente se vê no próximo episódio do Projeto 193.